Então, vou começar de novo. Boa noite, irmãos. Vou colocar aqui na frente para ver se melhora, não sei. Nós vamos interromper a nossa exposição sobre os Salmos por causa do Dia dos Pais. E em comemoração ao Dia dos Pais, nós vamos ler esse texto de 2 Reis, ou melhor, segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículos 1 e 2, e depois o capítulo 23, do versículo 21 ao 30. O segundo livro dos Reis. Está aqui. Ok. 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, capítulo 23, versículos 21 a 30. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E, depois dele, nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor: também a Judá removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera, estará ali o meu nome. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates, e, tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Meguido, no primeiro encontro. De Meguido, os seus servos o levaram morto e, num carro, o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. Oremos ao Senhor. Mais uma vez nós nos apresentamos, ó Deus, gratos por tudo o que o Senhor é e faz na nossa vida. A tua manifestação salvadora que proporcionou a nós
a iluminação para entendermos a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a aplicação do Teu Espírito Santo desta obra em cada coração e no ajuntamento que o Senhor fez no Teu povo aqui, para que juntos nós proclamemos o Teu nome. Nós somos muito gratos porque nós não tínhamos a menor condição de fazer qualquer um desses atos para alcançarmos a nossa salvação e, portanto, estaríamos perdidos se não fosse a manifestação da Tua graça maravilhosa. E nosso culto, Senhor, é para render este louvor, esta gratidão diante de Ti, para que todos saibam que nós somos Teus filhos, que o Senhor é o Deus que nos salvou e que cuida em cada detalhe da nossa história. Nós Te rendemos graças porque no Senhor nós podemos confiar, mesmo passando por momentos difíceis, momentos de aflições, o Senhor sempre está ao nosso lado e sempre providencia por Tua boa mão a solução para os nossos problemas. Quando o nosso coração está pesaroso, triste, mesmo assim o Senhor traz o consolo através da obra do Teu Espírito Santo. E nós Te rendemos graças a Deus por tudo o que o Senhor tem feito. E nesse momento, nós queremos pedir mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor abra a nossa mente para entendermos a Tua Escritura, aquilo que o Senhor deixou escrito para que nós pudéssemos entender a Tua vontade para o Teu povo e que o Teu Espírito Santo aplique isso em cada coração, em cada família aqui, para que juntos nós possamos crescer como povo do Senhor, como uma nação espiritual, onde nós anunciamos este Evangelho para todos aqueles que nos cercam. Mesmo que sejam nossos parentes sanguíneos, nós queremos ser proclamadores, ó Deus, deste Evangelho, anunciando esta salvação. Por isso nós pedimos a Tua bênção. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que, quando a gente comemora o Dia dos Pais, e é interessante, né, porque o Dia dos Pais ele é menos comemorado do que o Dia das Mães, né? Dia das Mães é um comércio todo voltado para isso e a gente entende muito aqui no Brasil, pelo menos, acho que no mundo inteiro, mas reduzindo aqui para o Brasil, dá para entender, visto que muitas famílias a mãe tem que fazer a função inclusive de pai, né? Ou os pais não estão presentes, ou os pais estão presentes fisicamente, mas não participam da vida da família. Então, obviamente, a mãe está mais engajada com os filhos e criando os filhos, às vezes sozinha, né? Tendo que ser pai e mãe. Dá para entender. Mas as Escrituras nos falam da importância do homem na família. E há sempre uma busca de mostrar para a gente a responsabilidade dada por Deus sobre a pessoa, né? A gente fala a cabeça, mas sobre a pessoa do pai da família, né? Do líder do lar. E a gente não pode deixar isso de fora quando nós celebramos, tendo em vista que nós seguimos as Escrituras. Então, por isso, nós fizemos questão de interromper a nossa exposição e também trazer aqui uma mensagem, uma palavra, né, de Deus para o coração de todos os pais que servem ao Senhor. É claro que a mensagem não é exclusivamente para os pais, né, serve para todos nós, mas com ênfase aí na pessoa do pai, porque quando a gente pensa em família, muitas das vezes nós temos que pensar na nossa descendência. E o que, na verdade, nós estamos deixando como legado para a nossa descendência?
provavelmente todos nós já temos amigos e conhecemos pessoas que viveram a vida na família mais ou menos bem, mas quando seus pais faleceram, houve todo um tipo de celeuma na família por causa da sua herança. Então, às vezes a gente fala assim, não, uma família tão unida, tal, de repente desestrutura, porque o irmão já não quer mais falar com o irmão, com a cunhada, com o sobrinho, por causa disso, porque dinheiro ou bens, né? Isso desestrutura totalmente a família. E aquilo que era tão unido, tão junto, agora já não se encontram mais, já estão longe uns dos outros. Então, pensando nisso, vamos imaginar duas situações aqui, né? Um casal com 8 filhos, eu sei que eu estou exagerando, mas só para exercício mental, né? 8 filhos, todos eles casados, 3 deles falecidos. Esse casal veio a óbito e, a partir desse momento, aquela família, conhecida por ser uma família bastante unida, agora está experimentando a triste realidade das discussões da partilha. Então, aqueles da família que faleceram, né, a família deles, agora os sobrinhos estão entrando na conversa com os tios, e às vezes as cunhadas, né, os cunhados estão ali discutindo e tal, e na verdade há quase que uma celeuma, uma briga mesmo, todo mundo querendo pegar um pedacinho, quer seja de terra, quer seja do saldo bancário, todo mundo querendo tirar um pedacinho ali e dizendo, não, porque eu tenho direito, então, por causa do meu direito, eu posso quebrar tudo, fazer o que eu quiser e romper com todo mundo. Uma outra situação, com a perda dos pais, os herdeiros, então, combinam o que é melhor para cada um e se pronunciam. Eu gostaria de ficar com tal pedaço, ou então algo desse tipo. Eu vou deixar, então, aqui para fulano de tal, que tem menos e tal. E todo mundo entra em acordo. O sonho dos pais, certamente, é que esse segundo caso, né? Que a família não se dissolva por causa de aquilo que ele conquistou, trabalhou tanto, lutou tanto, pensando na família. O pai, a mãe, trabalharam a vida inteira, às vezes juntando, passando até dificuldades para juntar algum bem, para deixar para a sua família, mas ele não quer que esse bem se torne um grande mal. Como eles não estão presentes para mediar isso, às vezes isso acontece. Mas por que normalmente essas coisas acontecem? Porque a nossa herança não pode ser apenas e tão somente coisas materiais. É preciso deixar uma herança, um legado espiritual, um legado de honra, de apoio na família. E é interessante a gente pensar nisso, dentro desse contexto do livro dos Reis, porque esse momento aqui, o capítulo 22, 21, 22, 23, 24, é o momento em que narra para a gente a iminência do cativeiro para o povo de Judá, cativeiro babilônio para o povo de Judá. Nesse tempo já havia acontecido a divisão do povo de Israel, né? Metade, 10 tribos e meia, as tribos do norte continuaram chamando Israel, e uma tribo e meia passou a se chamar Judá. E já tinha acontecido isso, e nesse momento as tribos do norte já tinham sido levados cativos pelos assírios. Então tinha sobrado apenas a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim, né? Conhecido hoje como os judeus, tá? Só tinha sobrado eles. E agora eles estão na iminência de uma nova leva, de um novo cativeiro, vindo pelos babilônios,
que é narrado aqui no capítulo 23, vão lutar aí e vão vencer os egípcios e os assírios e vão assumir a liderança do mundo de então. Então esse é o contexto histórico que vai estar cercando esse problema político aqui em Israel. Claro que o que acontece lá na Síria, o que acontece no Egito, o que acontece na Babilônia, afeta todos os países, porque eram as grandes potências da sua época. Os reis de Judá, diferentemente dos reis de Israel, eles permaneceram fiéis à linhagem de Davi. Já os reis de Israel, eles seguiram a Jeroboão II. Fizeram um levante e romperam com a dinastia de Davi. O que acontece é que os reis do norte, os reis de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor, e por causa do pecado do povo, eles foram levados cativos. E os reis de Judá, nem todos eles foram bons. Muitos deles fizeram o que era mal perante o Senhor também. E por isso, a iminência do cativeiro. Agora, nós lemos aqui, capítulo 23, que surge um rei, o rei Josias. O rei Josias começa o seu governo com 8 anos de idade. Ele estava na UCP. Ele começa a governar o povo de Judá. É claro que auxiliado, né? Vocês viram que é citado aqui a mãe dele, para poder dar um contexto aqui para você dizer que ele não está sozinho brincando de amarelinha, né? Não, amarelinha, acho que não, o rei não brinca de amarelinha. Mas não estava empinando pipa ali enquanto governava, né? Ele tinha que governar o povo, né? Mas tinha que ser auxiliado, porque ele era uma criança. Mas é-nos dito que nesse período, quando Josias estava reinando, o sacerdote encontra o livro da lei do Senhor, lá mexendo no templo. Ele encontra o livro da lei e traz para o rei. Rei, nem te conto, achei um livro perdido lá no... Que livro é esse? Eu quero ler para o senhor. E o sacerdote lê o livro da lei para Josias. E Josias se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor. E diz o texto da palavra que Josias se converteu de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que é uma expressão da própria lei. Deuteronômio diz que era para Israel servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E a mesma expressão é aplicada aqui para Josias. E Josias então se entrega ao Senhor. E ele passa a sua mocidade inteira servindo ao Senhor. E a partir daí ele tem que reorganizar o reino a partir da lei do Senhor. Houve, portanto, um avivamento nos dias de Josias. Mas, se você parar para pensar um pouco, se não é a obra de Deus no coração de Josias, ele tinha pouca chance de fazer o que fez. Por quê? O seu bisavô Ezequias, o rei Ezequias, foi mal perante o Senhor. Fez o povo de Deus pecar. O seu avô, Manassés, foi terrível. O seu governo foi horroroso. O seu pai não foi um rei bom perante o Senhor. A tendência de Josias, seguindo as leis
seguindo a tradição de sua família, era continuar no pecado ou conduzir o povo de Deus ao pecado. Mas é que Deus teve misericórdia de sua vida. E por causa da sua misericórdia, a vida de Josias mudou e o reino inteiro passou por uma transformação. E é interessante que, como Deus trabalhou na vida deste homem, Ele vai então trabalhar na vida de todo o reino, remodelando todo o governo dele, para que tudo se ajustasse àquilo que as Escrituras nos falam para vivermos. Portanto, nesse reinado mais ou menos longo de Josias, você vai ver aí o povo sendo conduzido para perto de Deus. Então, qual é a herança que se deixa? A herança de Manassés para Josias, ou a herança de Josias para os seus filhos, para Jeoacás e depois para o Jeoaquim? É isso que eu queria discutir com os irmãos. Primeira coisa que você vai perceber aí é que é preciso priorizar as autoridades. Então, quando você pensa no reinado de Josias, você tem que entender que a influência recebida dos seus avós, dos seus bisavós, de toda a sua ascendência, era muito ruim. E é claro que Josias respeitava os seus avós, respeitava os seus pais. Ele, como criança ainda, né, ele talvez até admirasse aqueles homens. Os grandes reis de Israel, que ele conhecera, né, e que ele acaba sendo influenciado por eles por causa da sua proximidade. Ok, dá para entender. E é muito interessante, quando a gente pensa na gente, a influência que os nossos pais têm sobre nós. Tem algumas coisas que a gente adquire na nossa família que são questões que a gente viu os nossos pais fazerem. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai gostava muito de tomar uísque. E minha mãe, depois eu fiquei sabendo, né, que na época não tinha essa noção, mas minha mãe dizia que meu pai gostava bastante. Ele bebia bastante, né? Então, eu me lembro que uma das vezes que eu lembro do uísque, ele tinha enchido um copo desses long neck, né? Long drink, né? Aqueles copos grandes assim de uísque. Tinha enchido de uísque. E ele deixou em cima do carro assim e foi bater papo na porta lá da casa, né? No portão de casa, e deixou o copo ali. E estou eu e meu irmão aqui, sentado na escada, olhando para aquele copo, e nós dissemos: vamos experimentar? Lógico que a ideia foi do meu irmão, né? Ele é mais velho, então vamos experimentar? Duvida. Ele foi lá, sorrateiramente, deu uma golada e voltou correndo e sentou lá. Sua vez. E eu fui. Eu devia ter o quê? Talvez uns 10 anos, um pouco mais, talvez, sei lá, um pouco menos, não sei. Mas bem criança, fui lá e com medo do meu pai, eu dei aquela golada, né? De uísque, né? Coloquei lá, voltei, sentei. Nossa, aquele negócio é muito forte. De certa maneira, foi bom, porque nunca mais na minha vida eu ponho aquele negócio na boca, né? Mas podia ter dado errado. Eu lembro que meu pai pegou o copo, ele voltou, pegou o copo, ele deu uma olhada assim, e tomou, né? Não falou nada. E a gente não podia levantar da escada, né? Porque senão descobririam que a gente tinha feito e a gente ficou ali. Eu tenho para mim que meu irmão não bebeu, ele só fingiu que bebeu para enganar o irmãozinho, né? E conseguiu. Porque eu fiquei ruim, eu fiquei bastante ruim.
Mas às vezes os pais não percebem, mas eles exercem influência. Ah, não, você não pode beber. Mas enquanto você está bebendo, você está influenciando o seu filho a beber. Amanhã ou depois ele está doido para fazer que nem o pai. Nós temos várias formas de nós trazermos um legado para os nossos filhos. Um pai violento, agressivo, cria no seu filho, influencia seu filho a ser agressivo. A resposta que se dá diante de um fato com agressividade, ensina o filho a ser agressivo também. Mesmo que ele diz, não, quem bate sou eu. Você não pode bater. Mas você está ensinando através do exemplo a fazer isso. Então, certamente Josias recebeu a influência dos seus ascendentes aqui, dos outros reis, a pecarem contra Deus. E como eles eram autoridades sobre sua vida, como as atitudes tomadas, as conversas tidas de tramas, de viver longe do Senhor, influenciaram Josias, certamente influenciaram sim, porque eles eram autoridades sobre sua vida. Mas aí, Deus, por sua graça, faz com que os sacerdotes encontrem o livro, na época de Josias. E esse livro é lido perante o rei. E ao ouvir o que Deus queria, o Espírito Santo tocou na vida do Josias. E isso mudou. Então Josias teve que fazer uma escolha. Seguir o exemplo daquelas autoridades que eram seus ascendentes, ou mudar e seguir a vontade de Deus como suprema autoridade sobre sua vida. E pela misericórdia de Deus, Josias escolheu seguir a Deus. Então ele preparou uma coisa que há muito tempo não tinha. Era a celebração da Páscoa. Uma das maiores festas judaicas tinha sido esquecida, tinha sido abandonada, ninguém ligava mais. Mas para que ir para o culto? Todo lugar é promovido pelo Estado o pecado. Para que ir para o culto? Para que fazer essas coisas? Mas quando Josias ouve como Deus libertou o povo, como Josias ouve quando Deus diz que é uma ordenação perpétua, ele diz, não, nós vamos fazer. Não, peraí, vamos fazer. Mas não era só de festa que Josias estava falando, estava obedecendo a Deus. Em Israel tinha médiuns. Em Israel tinha ídolos. Tinha sido promovido no decorrer da história, através desses desvios dos reis, tinha sido promovido a ideia dos deuses do lar, os antepassados sendo deificados, como que guardando cada família, cada dinastia ali. Então, tudo isso estava sendo promovido pelo Estado, endossado pela religião. E Josias rompe com tudo isto. E ele volta às Escrituras. Ele proíbe os ídolos. Ele proíbe e promove o ensinamento de Deus ser o único Deus de Israel. A Páscoa era uma festa, mas não ficou só de festa. Ele ficou de ensinando o povo, corrigindo os erros do passado, ajustando as coisas como devia ser, como era a responsabilidade do rei fazer.
Sempre foi. Sempre foi essa. Fazer com que a lei de Deus fosse cumprida no meio do povo. Era a responsabilidade do rei. Mas quando o rei não conhece a lei, como ele pode ensinar? Como ele pode promover? Não dá. Mas quando Deus toca no seu coração, Deus muda, ele toma Deus como suprema autoridade sobre sua vida. E ele rompe com toda a sua ascendência. Os maus exemplos ficaram, e ele diz, não vou fazer, não vou seguir, eu quero mudar. E então ele muda a sua história. E é maravilhoso ver quando um homem violento se rende ao Senhor. E ao invés dele responder com violência, ele responde com amor. É maravilhoso ver com um homem dependente do álcool, das drogas, quando Deus toca no seu coração e ele muda, ele rompe com isto. Mesmo com sofrimento, mesmo com dores, ele não vai mais usar. Eu, servindo ao Senhor, eu estive numa casa de recuperação. E na casa de recuperação eu encontrei um pastor internado na casa. Aquilo para mim foi um choque, né? Ele falou, eu sou pastor, e falou da igreja e tal. Assim. Eu disse, o que você está fazendo aqui, irmão? Ele falou, não, aqui antes de eu me converter, eu era ébrio, né? Eu me embriagava muito e passava semanas bebendo e tal. Mas quando Jesus teve misericórdia de mim, aí eu parei com tudo. De repente eu parei e nunca mais bebi. Mas eu tive um problema de infecção, e já alguns anos depois, né? E o médico receitou para mim um remédio que continha álcool. E eu tomei o remédio e não parei mais de beber. Então, ele mesmo se internou na casa. Não foi a família que levou, nada. Ele foi atrás da ajuda. Porque ele falou, eu não posso beber. E nós temos limites, tá, irmãos? Nós temos limites. E você tem que saber. Porque senão você pode dar um mau testemunho. Mas um homem transformado, que se rende ao Senhor, não quer mais voltar para aquela vida. E mesmo que as situações aconteçam que o arrastem para lá, ele luta para sair, porque ele sabe que Deus se agrada de uma vida transformada, de uma vida de santidade, não de uma vida de escravidão. E é maravilhoso quando a palavra de Deus dita a norma. Quando você vê Deus operando no coração e na vida do homem. Porque isso muda tudo. A segunda forma de você perceber que a herança que Josias tem para trazer para a gente, para mostrar para a gente, é da obediência, né? Ele é alguém obediente e ele vai ser obediente até o fim. É interessante porque a Bíblia nos diz que ele tinha uma firmeza de propósito. Ele serviu ao Senhor. A partir do dia que ele recebeu aquela lei, se converteu, ele serviu ao Senhor sem se desviar dos caminhos de Deus. Ele não abriu mão. E mesmo diante de uma situação assim, como é que as Escrituras comparam Josias? As Escrituras comparam Josias
ao rei Davi e não aos seus pais. É como se houvesse um hiato aqui. Esse mal, esse mal, esse mal, esse bom. Então, é como se fosse, ele é que nem Davi. O coração dele, Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Mas o coração de Josias se converteu ao Senhor, voltou lá. Imagina o que é isso, esse impacto na vida do povo, sabendo que agora, a gente sempre ouviu falar de Davi, mas a gente está vivendo uma vida completamente transtornada por causa do pecado. E agora, por causa do rei Josias, a gente aprendeu, voltou a aprender a lei do Senhor. A gente voltou a entender qual é a vontade de Deus. E nós estamos vendo o rei vivendo assim. Não era só que ele estava mandando viver. Ele estava vivendo. E ele, quando ele vai para a guerra, por causa, era a sua função, né? Ir para a guerra, ele vai para a guerra. Claro que a oposição ao seu governo, a oposição à sua mudança de atitude, não agrada a todo mundo. Você imagina só um governo corrupto, onde você quer estancar a corrupção. O corrupto não vai falar, eu sempre quis ser honesto. Não, olha, rei, eu estou contigo, pode contar comigo, porque eu sempre quis ser honesto. Eu roubava porque todo mundo roubava, mas eu queria ser honesto. Não. Ele quer continuar roubando. Eu acho interessante, a vida pastoral traz algumas coisas bem... Não vou dizer que é boa, porque não é, mas faz a gente refletir bastante, porque a gente sabe de muitos casos. Gente que tem 2 famílias, por exemplo. Tem 2 famílias, aí a esposa descobre, né, que ele tem uma outra família, e aí começa aquele negócio, chama o pastor lá, chama o pastor. Aí vai o pastor, aí quando o pastor chega lá, vai descobrir aquela situação toda, você fala com ele e fala, não, pastor, não, eu sei, não, eu sei que eu estou errado, não, eu sei, claro. Não, eu vou deixar. 2 meses depois, você deixou? Não. Não, mas vai destruir sua família. Não, mas eu repensei. Mas você sabe que eu tenho responsabilidades. E aí começa toda uma história. Às vezes até deixa esta. Não, eu já terminei tudo com essa e tal. No ano seguinte ele está com outra família. Já a terceira, tá? Outra família. Porque o cara parece que acostuma no pecado. Acostuma. Alguém me contou que, quando eu estava no quartel, tinha um graduado lá, que eu não vou falar qual é a graduação dele, mas um graduado lá que tinha, acho que 3 ou 4 famílias. 3 ou 4 famílias, eu não dou conta de uma. O cara tem 3, 4 famílias. Eu acho que ele tinha que ter um caderninho, né? Para lembrar o nome, né? Eu vou para casa da Maria. Se falar Joana na frente da Maria, apanha, né? Então, na terça-feira é Joana. Joana. Quando ele morreu, disse que foi um... Né? Sabe, a pessoa acostuma. Então, não é fácil ter mudança. Quando alguém quer mudar... e todos ao seu redor têm que mudar também, há uma oposição.
E você tem que entender que a oposição interna aqui, né, essa oposição do povo contra Josias, porque todo mundo, ou a grande maioria do povo, tinha lá os seus deuses, os seus ídolos de preferência. E agora o rei está proibindo. Eu não posso mais ter. Por quê? Porque as escrituras dizem, mas eu nunca liguei para as escrituras. Eu queria ter, eu queria continuar. Eu até fiz um altarzinho aqui bem bonito para ele. E agora que eu terminei de fazer o altar, o rei mandou retirar. Como assim? Entende? Não é fácil essa mudança, mas Josias não se acovardou. Tinha oposição da própria família de Josias. Porque essa influência não acontece só com a pessoa. Principalmente, a má influência acontece com a família inteira. Os filhos de Josias, o Jeoacás, foi influenciado. E ele não foi influenciado apenas depois que o pai morreu. Não, quando ele assume o trono, ele quer voltar a fazer tudo aquilo que os seus avós faziam, e não seguindo o exemplo do seu pai. Então foi uma luta para Josias, o tempo todo. Oposição fora de casa, oposição dentro de casa. Eu fico imaginando, a grosso modo, é claro, né? O Josias proibindo, lá na sua casa, proibindo que se assista os canais de televisão da época, os canais para maiores de idade. Os canais acima de 18 anos. Está proibido aqui em casa, não tem mais. Pô, pai... Oh, pai, por quê? Todo mundo tem, na casa do vizinho tem, blá, 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 blá. Não pode. E aquele conflito em casa, todo dia. Mas quando você pensa na pessoa do rei Josias, você vai perceber que todo mundo sabe, e todos sabiam, que ele era um homem que vivia para Deus. Ninguém podia acusá-lo. Todos os que cercavam, que viviam, e depois, por causa das escrituras, todos que lembram do nome de Josias, lembram de um homem piedoso. Quando ele vai para a guerra, e o texto diz que ele morre na guerra, no primeiro embate ele morre. Parece, a grosso modo, quando a gente lê as escrituras, que ele perdeu. Poxa, ele foi piedoso, na nossa cabeça, por ter sido piedoso, então ele tinha que vencer. Ele tinha que ser o grande rei, vencedor de todas as batalhas, porque agora ele está do lado de Deus. Mas, na verdade, Deus teve misericórdia de Josias. Porque os pecados de Manassés, seu avô, tinham sido tão graves, que Deus tinha decidido mandar o povo para o cativeiro. E apesar da conversão de Josias, apesar da sua transformação, e a transformação também da política e do viver do povo, não apagaram os pecados feitos por Manassés. Mas Josias não foi para o cativeiro. Deus o recolheu e o tomou para si. Naquela guerra, no primeiro embate, ele morre, é honrado, é enterrado, tudo mais. Ele não foi para o cativeiro. Como seu filho, que voltou às práticas todas do pecado, foi. Como seu neto, que foi arrastado com anzóis na boca
puxado por um cavalo, e ele andando com os anzóis na boca, sendo levado para o cativeiro na frente de todo mundo. Imagina a humilhação que foi. Josias não. E mesmo a morte dos filhos de Deus não são algo ruim, meus irmãos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo, uma serva de Deus que morre no Senhor, recebe o prêmio da sua esperança. Porque imediatamente se apresenta na presença do seu Salvador. Não dá para perder. O triste é quando a gente encontra pessoas que não conhecem a Jesus, não viveram para Jesus, não entregaram suas vidas para Jesus, e essa pessoa vem a falecer. Porque as Escrituras dizem que não há salvação. E isso é ruim. Mas uma vez que você recebeu Jesus, viveu para Jesus, entregou sua vida para Jesus, mesmo a morte é um prêmio. E Josias experimentou isso. Portanto, os seus sucessores, tanto o Jeoacás quanto o Jeoaquim, eles tiveram que fazer escolhas, porque agora eles tinham referenciais. Seguir o exemplo do seu pai, ou do seu avô, se for Jeoaquim, ou seguir a ascendência dele. Infelizmente, eles resolveram ir pelo caminho mais fácil. E foram maus, e por isso o povo de Israel foi para o cativeiro. É nesse ponto que eu preciso parar um pouco para a gente refletir. Todos nós estamos deixando um legado para os nossos descendentes. Todos nós. Nós estamos servindo de exemplo para eles, de influência para eles. A grande questão é que tipo de herança você está deixando. Não deixe apenas dinheiro. Não deixe apenas bens. Deixe bom exemplo. Deixe uma vida de piedade. Deixe seus filhos verem que você é um homem piedoso. Deixe seus netos verem que você é um homem piedoso, uma mulher piedosa. Deixa que eles percebam a sua comunhão com Deus. Para que eles tenham referenciais. Porque na escola, eles vão aprender a bater no amiguinho. No time de futebol, eles vão aprender a mentir, desde que eles ganhem a partida. Na vizinhança, eles vão aprender a sair com todas as garotas, sem se importar com os sentimentos delas. Ou com todos os rapazes também, sem se importar com o sentimento deles. Onde eles vão aprender a viver com Jesus? Tem que ser com você. E nesse sentido, todos nós podemos deixar uma herança para os nossos descendentes. Mesmo aqueles que não têm dinheiro para deixar. Mesmo aqueles que não têm casas para deixar. Carros para deixar. Todos nós podemos deixar uma herança de piedade para os nossos descendentes. Os nossos filhos têm que saber que nós confiamos em Deus. Tem que ver a gente viver isto. Não adianta só falar, tá bom?
Não adianta só falar. Tem que viver isso. Na hora da provação, na hora da dificuldade, para onde você corre? Porque seus netos estão vendo, seus filhos estão vendo. Para onde você corre? É para os pés do Senhor? Ou vai dar um jeitinho? A gente tem o costume, talvez, eu entendo que é um mau costume, mas a gente tem o costume de dizer que, bom, eu tentei todas as coisas, agora está nas mãos do Senhor. Tinha que estar nas mãos do Senhor desde o início. Para que seus filhos vejam. Para que seus netos saibam. E eles possam ter referenciais. E é nesse sentido que nós precisamos desenvolver a nossa piedade na nossa vida aqui, de acordo com as Escrituras. Nós não podemos viver uma vida espiritual baseado naquilo que a sociedade diz para a gente que é espiritual. Nós não podemos seguir aí os conselhos dos psicólogos, dos sociólogos e de todos os outros ólogos. Temos que ficar com as Escrituras. Apreendendo, vivendo isso, quem sabe no seu culto doméstico, dando oportunidade para os seus filhos fazerem perguntas sobre a fé. Quem sabe os seus netos cresçam nesse mesmo ambiente e quando eles estiverem na casa do vovô, eles participem do culto doméstico na casa do vovô. E vendo o vovô conhecendo as Escrituras, falando com Deus com intimidade. Para que tenha um referencial. Por isso, meus amados irmãos, é muito importante que você viva esta vida que Deus te dá, pensando na sua descendência. Porque de qualquer maneira você está influenciando, para o bem ou para o mal. Você está influenciando. Então, que seja para o bem. Deixe as Escrituras dirigirem sua vida. Quando os seus filhos se referirem a você, eles vão dizer o quê? Meu pai tinha muito dinheiro. Meu pai sabia fazer negócio. Ou eles vão dizer, meu pai era um homem de Deus. Minha mãe era uma mulher de Deus. O que eles vão dizer? Quando eles falarem para os seus filhos, né? Portanto, os seus netos, o que eles vão falar a seu respeito? E quando esses filhos falarem para os filhos dele, o que eles vão dizer a seu respeito? Seja um homem de Deus.